Olá, estamos iniciando mais uma edição do programa Consumidor em Pauta, uma realização da TVE. Um espaço totalmente dedicado para você dirimir as suas dúvidas nas mais variadas áreas do direito, seja no direito do consumidor, no direito do trabalho, no direito imobiliário, no direito comercial, no direito tributário, no direito de família e sucessões e no direito previdenciário. E é muito fácil. Você envia a sua questão ou dúvida para o nosso WhatsApp 51985946773 ou, se preferir, para o nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br. No programa de hoje estaremos tratando do direito previdenciário, recebendo aqui a doutora Luciana Souza. Seja bem-vinda, doutora Luciana. Muito obrigada. Vamos então para a primeira pergunta do nosso telespectador Heitor. Em agosto deste ano, completei 65 anos de idade e solicitei ao INSS a minha aposentadoria. Estou acompanhando a situação do meu requerimento pelo aplicativo Meu INSS. Na última consulta apareceu a informação de status atual, exigência. O que isso quer dizer, doutora Luciana? Bom, o INSS, quando precisa de algum documento a mais para poder emitir uma decisão sobre aquele pedido de benefício que foi feito, ele pode emitir uma exigência. É uma carta de exigência concedendo o prazo de 30 dias para o segurado apresentar os documentos que faltaram. Então, por isso é muito importante, inclusive, que toda pessoa que der entrada a um pedido de benefício no INSS siga acompanhando. Pode ser tanto pelo site Meu INSS, quanto pelo aplicativo, ou pela Central 135, que é o telefone da Previdência. Então, siga sempre acompanhando até sair a decisão administrativa. Justamente por causa disso, porque eles podem precisar de mais documentos e então eles emitem essa exigência e é necessário então controlar esse prazo de 30 dias para dar cumprimento à exigência, senão pode acabar tendo até o seu pedido indeferido por falta de documentos, né, de provas. Então, para cumprir essa exigência, o segurado pode apresentar essa documentação ou através do próprio site, então os documentos precisam ser digitalizados de forma nítida, legível, ou então, se eles não tiverem como enviar digitalizado, podem agendar um horário para levar essa documentação até uma agência do INSS e aí sim lá os servidores farão essa digitalização. E quando aparece na tela essa palavra exigência, simultaneamente aparece quais são os documentos que estão sendo exigidos? Sim, com certeza. Ali o segurado clicando vai conseguir ver a íntegra do despacho com a relação dos documentos que faltaram. E também, além disso, essa exigência também é enviada para o e-mail que foi cadastrado, o e-mail do segurado que está cadastrado no sistema. Então, vai receber ali a relação de documentos. Tá. E se ele, por exemplo, não tem e-mail e tem WhatsApp, também recebe pelo WhatsApp ou não existe esse serviço? Eles recebem, por e-mail. É por e-mail. Ok. Né? No WhatsApp, no máximo que recebe, eles pode até enviar uma informação, na verdade por SMS, uma informação de que existe uma exigência em aberto, só que no SMS não vai aparecer a lista de documentos. Então, ele vai ter que acessar o sistema para conseguir ver a lista de documentos que precisa. Está correto. Próxima pergunta da nossa telespectadora Neuza. Sou pensionista de ex-ferroviário. Recebo complementação da União, mas não estão pagando corretamente. Tenho direito à revisão? Isso tem acontecido após a reforma da Previdência. Em 2019, nós tivemos a reforma da Previdência que alterou a forma de cálculo das pensões do INSS, das pensões em geral, também do regime próprio também, dos regimes próprios do regime geral de Previdência. Como passou a ser calculada a pensão? Antes, o valor da pensão era de 100% do valor da aposentadoria que o segurado recebia em vida ou do valor da aposentadoria que ele teria direito. Mas, com a reforma, essa cota passou a 50%, mais 10% por dependente previdenciário.
Só que essa alteração de cálculo, ela serve para as pensões do INSS, não para as complementações. E o que a União fez? Aquelas pensionistas de ex-ferroviários, elas têm direito a receber uma complementação paga pela União para atingir o total do valor que aquele ferroviário receberia se estivesse na ativa, inclusive com as gratificações de adicional por tempo de serviço. Então, a lei federal determina que elas recebam essa complementação para chegar à totalidade da remuneração daquele ex-ferroviário. Só que, com a reforma da Previdência, a União entendeu que esse percentual, esses 60%, valeriam também para a complementação, não só para a parcela paga pelo INSS. Só que já existe jurisprudência, já tem jurisprudência do STJ, já tem jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização, dos Juizados Especiais Federais, no sentido de que a União deve pagar integralmente essa complementação de pensão. Então, eles não devem calcular em 60% como faz o INSS. Essa regra da reforma é para o INSS e não para as complementações pagas pela União. Então, no caso dela, sim, é possível entrar com uma ação judicial buscando a revisão não da pensão do INSS, mas da complementação que é paga pela União. Então, o encaminhamento é ela procurar um advogado e fazer uma ação solicitando a integralidade da complementação. Correto. Próxima pergunta do nosso telespectador Renato. Ouvir falar que o INSS paga uma espécie de indenização para os segurados que sofrem acidente e ficam com sequelas. Isso é verdade? Existe, essa pergunta é muito boa porque existe um tipo de benefício do INSS que é pouco falado e pouco conhecido dos segurados, que é o auxílio acidente. Esse auxílio acidente é diferente do auxílio doença. O auxílio doença é um benefício por incapacidade temporária. Então, quando a pessoa ou sofre um acidente ou está doente e por um período de tempo determinado ela não tem como trabalhar, ela pode receber esse auxílio doença. Isso é uma coisa. Porém, quando termina o auxílio-doença e ela retorna ao trabalho, se ela teve um acidente que lhe deixou com sequelas permanentes, ela pode solicitar o auxílio-acidente. Então, como é que funciona o auxílio-acidente? É um benefício que pode ser acumulado com o salário, ou seja, a pessoa pode receber esse benefício mesmo enquanto ela está trabalhando e recebendo o salário, e o valor dele é de 50% do salário de benefício, porque é como se fosse realmente uma espécie de indenização pela redução da capacidade para o trabalho. Então, todo aquele segurado que sofre algum tipo de acidente, e não necessariamente precisa ser acidente do trabalho, pode ser um acidente de qualquer natureza, se ele ficou com sequelas e essas sequelas reduziram a capacidade para o trabalho, então ou ele teve que trocar de função, ou ele consegue continuar trabalhando na mesma função, mas com um maior esforço, por exemplo, com mais dificuldade, então ele tem direito a solicitar esse auxílio acidente ao INSS. A única questão que a gente tem que alertar é que, infelizmente, o contribuinte individual e o facultativo, eles não têm direito a esse benefício. Então, aquela pessoa que é autônoma, ela não vai poder requerer o auxílio-acidente. Mas quem é segurado empregado, ou seja, aquele que trabalha com carteira assinada, ou empregado doméstico, ou trabalhador avulso, ou até os trabalhadores rurais, eles podem sim ter direito a esse benefício. E esse benefício, ele é disponibilizado a partir de um laudo médico? Perfeito. Aí, para solicitar, o segurado vai apresentar o seu laudo, o laudo do seu médico, e o INSS vai agendar uma perícia médica federal para avaliar aquele caso. Então, na perícia do INSS, ele vai levar os seus laudos particulares para o perito analisar. E esse benefício é pago até a data da aposentadoria do segurado. Correto. Lembro também aos nossos espectadores e telespectadoras que, se você tem interesse em assistir os programas anteriores, é muito fácil. Você vai até o YouTube, no canal da TVE, e pode assistir os programas anteriores e o programa de hoje, se você quiser assistir novamente. É muito fácil. A próxima pergunta
doutora Luciana, é da nossa telespectadora Karina. O meu marido foi aposentado por invalidez, pois está com Alzheimer. Com o avanço da doença, eu tive que parar de trabalhar para cuidar dele em tempo integral. Eu tenho direito a algum benefício do INSS? Pergunta a Karina. Na verdade, ela não tem direito a solicitar um benefício para ela, mas existe um adicional de 25% que pode ser solicitado para o benefício dele. Como é que funciona esse adicional? Todo aquele segurado que for aposentado por invalidez, caso ele venha a precisar de uma assistência permanente de terceiros, então vai poder solicitar esse adicional, é a chamada grande invalidez. Só que esse adicional ele só é pago para aquela pessoa que é titular da aposentadoria por invalidez. Não pode ser uma aposentadoria de outra espécie. Então, por exemplo, se um aposentado por idade ou por tempo de contribuição, ou se um pensionista tiver a necessidade dessa assistência permanente, não terá direito. É somente uma garantia que a lei prevê para o aposentado por invalidez. Então, na verdade, é um benefício a mais que esse tipo de aposentado pode receber, né? Mas somente para que ele precisa comprovar que ele está precisando do acompanhamento permanente de terceiras pessoas. Ele não, para cuidar da sua própria saúde, da manutenção da sua vida. Por exemplo, aquele segurado que está acamado, aquele aposentado que já está acamado ou que precisa sempre ter alguém ali junto prestando uma assistência. Então, apesar de não ser um benefício para ela, para a pessoa que fez a pergunta, já melhora o valor da aposentadoria do marido dela. Então, vai ajudar na renda familiar. Mas mesmo a pessoa sendo da família, no caso que a telespectadora relata, ela diz que não está conseguindo trabalhar porque tem que cuidar, né, do marido. Mas mesmo sendo da família, é possível pleitear esse tipo de... Portanto, vai para a pessoa que está recebendo o benefício, no caso, né, o portador de Alzheimer. Mesmo sendo da família, ela tem o direito de reivindicar, dizendo que ela precisa comprovar, ou seja, que tipo de comprovação ela precisa fazer. Eu sendo, por exemplo, eu sou filho, ou sou a esposa, ou sou filha, que comprovação eu tenho que fazer que eu deixei de trabalhar e tenho que cuidar do meu pai ou da minha mãe? Mesmo sendo da família. Ela não vai, porque não precisa comprovar que esteja pagando um salário para um cuidador, não precisa comprovar esse pagamento. A comprovação é feita através dos laudos médicos e atestados, então o médico que vai atestar que aquela pessoa precisa da assistência permanente de outras pessoas. Então, não é necessário comprovar que esteja efetivamente pagando alguém, algum cuidador, para estar ali permanentemente. Então, mesmo que seja alguém da família, vai ter direito. Ok. Consumidor em Pauta vai para um rápido intervalo e já voltamos com a doutora Luciana tratando do direito previdenciário. Nos aguarde. Estamos de volta com o programa Consumidor em Pauta, uma realização da TVE. No programa de hoje estamos tratando do direito previdenciário, recebendo aqui a doutora Luciana Souza. E a próxima pergunta, doutora, é da nossa telespectadora Fernanda. Ela relata: fiquei viúva este ano e solicitei pensão por morte ao INSS. Comecei a receber a pensão, mas o valor está muito abaixo da aposentadoria que o meu marido recebia em vida. Não estou conseguindo pagar as contas com o valor que recebo do INSS. Tenho muitos gastos com remédios e não tenho condições de trabalhar. Tem algo que possa ser feito para melhorar o meu benefício? Como nós vínhamos conversando antes, a reforma da Previdência alterou a forma de cálculo das pensões por morte. Então, a regra geral é que o benefício parta de 50% mais 10% por dependente. Se ela for a única dependente previdenciária do falecido marido dela, então o INSS deve ter calculado em 60% do valor da aposentadoria que ele recebia. Por isso que ficou tão baixo o valor do benefício dela. Mas existem algumas exceções
previstas na própria emenda constitucional da reforma da Previdência, que é justamente no caso de pensionista inválido ou com deficiência mental ou intelectual, né? Então, aquela pessoa que não tem condições de trabalhar, então, o que ela pode fazer? Ela precisa comprovar ao INSS essa invalidez, ela vai precisar pegar laudos médicos, ela diz que não tem condições de saúde para trabalhar. Então, solicitar uma revisão dessa pensão ao INSS, comprovando por meio de laudos médicos que ela não tem condições de trabalhar e, por isso, solicitar a revisão para 100% desse benefício. Então, sim, no caso dela, ela vai poder fazer esse pedido de revisão e, caso o INSS negue, pode até entrar na justiça para buscar esse direito. E esse pedido de revisão, doutora, ele é feito pelo portal, ele é feito pelo aplicativo, exige um rito mais formal, entre aspas, do ponto de vista presencial, enfim, ou é fácil de pedir esse? Pode ser solicitado pelo aplicativo Meu INSS ou pelo site, que é meu.inss.gov.br. Tanto o aplicativo quanto o site, eles são acessados com a senha Gov. É a mesma senha para todos os serviços do governo federal. Então, colocando o CPF e a senha, a pessoa consegue acessar e ela pode, então, ali solicitar a revisão do benefício. Se ela não tiver como acessar, às vezes a pessoa não está muito habituada a utilizar a internet, aplicativos, ela pode telefonar para a Central 135, então, ligando 135 no período das 7 da manhã às 22 horas e agendar esse serviço diretamente no INSS. Tá certo. Próxima pergunta é do nosso telespectador Antônio. Sou aeroviário e trabalho exposto a altos níveis de ruído. Tenho direito à aposentadoria especial? O ruído é um dos agentes nocivos que é enquadrado como especial pela nossa legislação. Hoje em dia, é considerado agente nocivo à saúde a exposição a ruído superior a 85 decibéis na jornada de trabalho. Então, para uma jornada de 8 horas por dia, se o nível médio de ruído ficar acima de 85 decibéis, já é considerado, então, atividade especial. Tá. Né? Em outras épocas, o nível de ruído previsto na legislação era diferente. Até 1997, a legislação dizia que acima de 80 decibéis já era considerado especial. Depois, entre 97 e 2003, passou a ser 90 decibéis. E a partir de 2003, 85 decibéis. Nesse caso, como é que é feita essa comprovação? Ele vai precisar solicitar na empresa em que ele trabalha o PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. É um formulário padrão da Previdência Social que vai ter todas as informações sobre a atividade daquele segurado e os agentes nocivos a que ele está exposto. Então, para ter direito à aposentadoria especial, existem também outros requisitos. Ele precisa fechar 25 anos de atividade especial. Quem fechou os 25 anos antes da reforma da Previdência, em novembro de 2019, já tem direito à aposentadoria especial independente de idade mínima. Claro. Com a reforma, foi instituída uma idade mínima de 60 anos para a aposentadoria especial ou uma regra de transição de pontos. O que são os pontos? Os pontos são a soma da idade com o tempo de contribuição. Então, seriam 86 pontos, somando a idade com o tempo de contribuição. Então, se cumprir todos esses requisitos, aí sim vai ter direito à aposentadoria especial. E só um detalhe, eu comentei que a legislação foi alterando os decibéis através do tempo. Então, as atividades profissionais que foram prestadas até 97, elas vão ser enquadradas se forem acima de 80 decibéis. Entre 97 e 2003, as atividades que foram prestadas naquela época vão ser enquadradas somente se forem acima de 90 decibéis. E a partir de 2003, serão enquadrados se forem acima de 85 decibéis. Uma pergunta que não está colocada aqui pelo senhor Antônio, mas uma dúvida que me surgiu agora aqui, doutora Luciana.
Se eu, por exemplo, eu trabalho um turno de manhã não exposto a ruído e trabalho o turno da tarde exposto a ruído, eu me enquadro na aposentadoria especial, independente da carga horária que eu estou exposto ao ruído? O ruído depende, sim, da carga horária. Existe uma tabela para isso. Então, aquela pessoa que fica só 4 horas exposta a ruído, aí o nível de tolerância não é 85 decibéis, é maior. Então, vai ter que ser consultado nessa tabela. O nível de ruído é maior, não vou saber dizer agora, né? Mas é conforme o número de horas por dia que ele fica exposto ao ruído. Então, esse nível de 85 decibéis é para uma jornada de 8 horas. Integral. Próxima pergunta é do nosso telespectador Guilherme. Fui diagnosticado com câncer e estou fazendo quimioterapia, mas o INSS continua me descontando imposto de renda na fonte. Eu não tenho direito à isenção de imposto de renda? Pergunta o Guilherme. E mais, essa isenção só vale enquanto eu estiver realizando o tratamento ou vai continuar depois? Sim, pode solicitar a isenção de imposto de renda, sim. E essa isenção, ela permanece mesmo depois que concluir o tratamento. Existe uma lista de doenças que são consideradas doenças graves para fins de isenção do imposto de renda e o câncer é uma delas. Então, neoplasia maligna é uma dessas doenças que dá direito à isenção de imposto de renda sobre aposentadorias e pensões. Muita gente confunde achando que o seu salário também será isento, mas não, é só para fins de aposentadorias e pensões, né, que dá direito a essa isenção. Ele tem que solicitar ao INSS essa isenção, apresentar o laudo médico que comprove a doença dele. E existem outras doenças também, tem, por exemplo, nefropatia grave, cegueira, tem vários tipos de doenças, HIV, tem várias doenças que dão direito à isenção de imposto de renda, até mesmo moléstias profissionais. Muita gente não sabe, mas aqueles que foram acometidos por uma moléstia profissional também têm direito à isenção de imposto de renda. Então, todas essas, existem também uma série de doenças, Parkinson, né, que dão direito à isenção de imposto de renda. Ele vai poder solicitar e vai poder continuar com essa isenção mesmo depois que ele concluir o tratamento, mesmo que o tratamento tenha êxito e que ele fique curado. A nossa telespectadora Daniele traz o seguinte relato. Sou da área da saúde e trabalho em hospital há mais de 25 anos. Solicitei aposentadoria no INSS e apresentei o PPPS, emitidos pelos hospitais em que trabalhei, mas o INSS negou a minha aposentadoria. O que pode ter acontecido? Tem como eu reverter essa decisão do INSS? Pergunta a Daniele. Isso é muito comum, acontece bastante. Muitas vezes o segurado, ele realmente trabalhou exposto a agentes nocivos à sua saúde e integridade física, apresenta os PPPs ao INSS e, mesmo assim, a Previdência acaba, muitas vezes, não realizando o enquadramento dessas atividades especiais e negando o benefício àquele segurado. O que pode ser feito nesse caso? Duas formas, ou entrar com um recurso administrativo dentro do prazo de 30 dias, ou até mesmo entrar diretamente com ação judicial. Então, tendo essa negativa do INSS, a recomendação é que procure um advogado para analisar a documentação e ver se realmente tem a possibilidade de entrar com ação judicial. Então, o que pode ter acontecido nesse caso? Ou o INSS não enquadrou essas atividades como especiais, e daí ela vai ter que entrar judicialmente para comprovar essa exposição aos agentes biológicos, né, que no caso de profissionais da saúde, os agentes biológicos é que dão direito à aposentadoria especial, ou não cumpriu algum dos outros requisitos para aposentadoria, porque hoje em dia não basta somente ter os 25 anos de atividade especial, né? Como nós vimos falando, tem que também ter a idade mínima de 60 anos, que é para o caso da aposentadoria especial se exige isso, ou completar a regra de transição dos 86 pontos na soma da idade com o tempo de contribuição. Então, pode ser também que não tenha cumprido algum outro requisito. O importante, então, é pegar a cópia do processo administrativo dentro do aplicativo ou do site
e levar para um advogado analisar e ver qual foi o motivo dessa negativa e ver se tem possibilidade de reverter essa decisão. Vamos para a última pergunta. Temos 1 minuto, doutora Luciana, para a resposta. E aí é do Luciano. Tá? Fiz o meu pedido de aposentadoria, apresentei todos os documentos que pediram, mas está demorando muito para sair a resposta. Tem algo que eu possa fazer para agilizar esse pedido? Olha, quando a demora é muito grande, é possível entrar com um mandado de segurança, que é um tipo de ação em que se pede que haja uma resposta, seja positiva ou negativa, ou até mesmo com uma ação ordinária requisitando o próprio benefício com base numa negativa tácita, ou seja, o INSS não deu resposta, é como se tivesse negado. Então, o advogado vai avaliar qual a melhor possibilidade para o caso dele. Muito obrigado, doutora Luciana. Obrigado a todos os telespectadores. Um bom final de semana a todos vocês e até o próximo Consumidor em Pauta. Até lá!